Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, jornalista e analista de futebol, e hoje vou fazer mais uma entrevista aqui no canal. Hoje eu tenho o Bruno Rodrigues, que vai falar um pouco a gente sobre futebol, sobre livros, sobre essas duas coisas ao mesmo tempo e sobre o que mais ele quiser falar, o que mais for surgindo no assunto. Então, mas primeiro eu passo a bola para você poder se apresentar e falar um pouco de onde você vem, da onde vem a sua paixão pelo futebol e como é que você foi entrando para onde você está hoje como editor. Se eu tiver errado, também você corrige, editor de esportes da CNN e editor na Grande Área. Tudo bem, Rodrigo? É um prazer estar aqui com você e agradecer já o convite. E certamente a gente vai conseguir bater um bom papo sobre futebol. Acho que a minha breve apresentação você já fez, não foge muito disso, né? Hoje eu sou editor na CNN, no esporte da CNN, e sou editor também na editora Grande Área, que é uma editora especializada, para quem não sabe, é uma editora especializada em livros de futebol. Então, trabalho quase que totalmente ou exclusivamente voltado pro futebol, né? Pro jornalismo esportivo, e também essa parte para literatura de futebol. Eu me formei na PUC aqui em São Paulo e sempre quis fazer jornalismo esportivo. Na verdade, eu costumo dizer que eu não eu faço jornalismo porque eu queria trabalhar com futebol e não porque eu queria fazer jornalismo e me descobrir jornalista esportivo. Acho que o jornalismo foi uma forma que eu encontrei de estar próximo, inserido, de poder falar, escrever, discutir futebol, né? É, e acho que tem dado mais ou menos certo, eu acho. Não tem com seus altos e baixos, acho que eu tenho conseguido realizar isso, né, de alguma forma, e não à toa a gente está aqui hoje, né, falando de futebol, de jornalista esportivo para jornalista esportivo. Então, eu me formei na PUC e fiz basicamente minha carreira com esportes. E dentro dessa carreira em esportes, que tem um pouquinho mais vamos para quase 12 anos aí de carreira, quase que exclusivamente com futebol, tá? Trabalhei em algum breve período de maneira temporária com esportes olímpicos e claro, eventualmente nas redações também você faz outras coisas, você não fica só no futebol, mas o meu foco sempre foi futebol. Acho que é onde eu me sinto mais capaz, mais confortável, é o que eu gosto mais de falar, de escrever a respeito, né? Então, futebol foi sempre o foco aí da minha experiência. Então, eu passei pelo Diário Lance, fui estagiário lá, comecei no Lance, na época que ainda existia o jornal impresso. Trabalhei também na Folha de São Paulo, aí basicamente com site e jornal, né? Fazendo um pouco de tudo, mas muito, muito futebol. E ali eu consegui realizar algumas coisas bem legais em termos de reportagens e daquilo que eu sempre enxerguei como as coisas mais legais que eu tinha e que eu queria contar, né, para as pessoas, para os leitores. Passei como freela também, fiz trabalhos para alguns outros lugares, Trivela, Placar, MSN.com, enfim, sempre como temporário. Passei pela Globo também, fiz um freela como editor de texto na TV e foi uma experiência muito legal porque eu nunca tinha feito televisão e pude, é, além de estar dentro, né, da TV, estar dentro da Globo, você conhecer coisas diferentes e fazer coisas diferentes. Então foi uma experiência muito legal, muito diferente. E desde junho do ano passado, de 2023, eu estou na CNN, também com site e TV, mas fazendo principalmente o site. Então, é o que eu tenho ficado mais responsável pela área do digital, né? Do que a gente produz no site, no CNN Sports. É, e desde então estou lá. E nesses últimos 4 anos também trabalhando com a editora Grande Área, né? Tive a oportunidade de editar alguns livros, de ler todos eles, né? Antes como leitor, depois como editor. Então, sempre, sempre com paixão pela leitura, nunca foi, apesar de depois ter virado trabalho, não perdi essa paixão de continuar lendo e continuar querendo saber e curioso sobre alguns temas do futebol, sobre coisas que eu gostaria de conhecer e de histórias que eu gostaria, né, de ir atrás. Então, sim, de maneira bem resumida, ou não tão resumida, essa é
Essa é a minha carreira nos últimos 12 anos. E a paixão pelo futebol foi uma coisa muito, acho que muito absorvida do meu pai. Absorvida entre aspas, né? Porque existe uma certa imposição que eu não reclamo. Então, uma imposição desde neném, né? De torcer para um clube, de ser torcedor. E a paixão, ela nasce daí. Mas depois é uma paixão que ela se estende pro futebol, né? Ela não se limita ao clube, ao time do coração, ou às notícias do time do coração. Acho que foi uma coisa que acabou transcendendo essa barreira e gosto do futebol como um todo, me apaixono por vários temas do futebol como um todo, mas acho que isso tem muito a ver com o meu pai, né, que é um apaixonado, sempre gostou muito, ainda gosta muito, ainda acompanha, e acho que isso veio dele principalmente. Essa foi uma coisa que é importante, tem muito a ver com todo mundo que eu convido para falar aqui, que são as pessoas que gostam de futebol, não necessariamente só do clube, porque no Brasil, muito se fala que o Brasil é o país do futebol, mas muitas das pessoas que acompanham futebol acompanham o próprio clube, mas de futebol mesmo conhecem pouco ou não se interessam tanto. Eu também considero que eu gosto mais de futebol do que do meu time. Não que eu não vá valorizar meu time, mas se meu time não joga, não quer dizer que eu não vá ver futebol. E muitas das pessoas que eu estou trazendo para falar aqui são pessoas que têm essa visão, e eu acho que quase todo mundo que tem essa visão nos últimos anos acabou encontrando a grande área de algum jeito. Seja por histórias do futebol, seja por tática, por tentar entender mais do jogo. Acho que todo mundo passou por isso, e eu queria saber como é que você, que aposto que deve ter lido, você falou que leu todos e na época você já lia, como é que você entrou na empresa, né, para trabalhar com eles agora e como é que é o seu trabalho de editor com eles? Uhum. Rodrigo, eu sempre li muito sobre futebol. Na verdade, eu acho que eu virei um bom leitor por conta de livros de futebol. Eu nunca fui muito de ler na infância, na adolescência, e acho que com os livros de futebol eu entrei de cabeça em literatura, né, e de me interessar inclusive por outras coisas, né, não ficar somente restrito ao futebol. Mas já trabalhando como jornalista, eu lia muito sobre futebol, buscava muitas leituras e tive a oportunidade de viajar para alguns lugares, de conhecer alguns lugares fora do Brasil, em que a literatura estava muito já, ela estava num estágio mais desenvolvido que o nosso, e que continuam dessa maneira até hoje. Tive a oportunidade de ir para a Argentina, por exemplo. Na Argentina você tem uma produção muito rica, além de eles importarem literatura da Espanha. Claro que é um preço mais caro, mas por conta do idioma eles não têm essa barreira, né? Então eles conseguem importar um livro espanhol e esse livro vai ter mercado dentro da Argentina. Então tive a oportunidade de ir algumas vezes a Buenos Aires e sempre que fui trouxe alguma coisa, né? E isso há um bom tempo já. E aí perdão, eu queria transformar isso em conteúdo. Eu queria, eu queria levar para as pessoas, para leitores, para pessoas que pudessem se interessar, indicar para elas o que estava sendo produzido, o que é feito por aí em termos de literatura de futebol, né? Que talvez as pessoas não encontrem aqui no Brasil ou encontrem aqui dentro uma limitação grande de editoras, de autores, inclusive. Então eu queria levar para as pessoas isso, falar, ó, está sendo produzida literatura de futebol ao redor do mundo, de qualidade, e o que está sendo produzido é isso aqui. E aí eu montei um blog, o Futebol Café, que era um blog é um blog, né? Ele tá aí digamos, numa certa hibernação nos últimos tempos, mas os conteúdos estão todos lá ainda. Então, com o blog eu queria escrever sobre isso, escrever sobre literatura de futebol, livros, revistas, projetos gráficos, enfim, tudo que envolvesse o texto e o futebol. E com essa experiência do Futebol Café, eu acabei me aproximando do pessoal da grande área naturalmente, né? Primeiro porque eu queria produzir conteúdo, eu queria entrevistá-los, eu queria falar com as pessoas. Então, por exemplo, eu escrevi sobre alguns livros da editora lá no começo do blog, o 11 Cidades do Axel Torres é um deles, mas eu entrevistei também o Mansur, o Carlos Eduardo Mansur, que é comentarista do Sport TV e que é o autor do pós-fácil do livro do Guardiola, A Evolução, que é o segundo livro do Guardiola publicado pela Grande Área.
que é esse aí que você está mostrando. Então, eu tive a oportunidade de falar com o Mansur, de entrevistá-lo sobre o livro, que foi muito legal. Na época, eu não estava eu não estava trabalhando em nenhum grande veículo, eu estava basicamente com o blog, fazendo coisas temporárias. Então, a Grande Área me abriu essa porta, né, de levar para dentro do blog o conteúdo deles e falar sobre o que eles estavam produzindo. Eu acho que foi um caminho natural. Não tem tanta gente falando assim sobre livros de futebol no Brasil, tem menos gente ainda produzindo, né, literatura de futebol no Brasil. E aí, num dado momento, a editora queria um editor, mais um editor para trabalhar com eles, e aí eu recebi o convite do Gabriel, que é o sócio da editora, para poder trabalhar na Grande Área. Eu acho que foi um caminho natural. Eles viram alguém que trabalhava de alguma forma com literatura de futebol, que gostava, que se interessava e que conhecia mais ou menos como funciona o mercado, como que é a produção lá fora, né? Você como leitor sabe, Rodrigo, a Grande Área ela trabalhou basicamente até hoje com traduções. Então é preciso saber o que está sendo produzido lá fora para poder trazer literatura de qualidade para cá. Não é qualquer coisa, né, que vai interessar aos leitores. Então, foi assim, foi acho que um caminho meio natural. Recebi o convite e aceitei né, com muita felicidade, porque é um trabalho muito legal, muito difícil. Trabalhar com literatura no Brasil é complicado, mas é um trabalho muito prazeroso também. Você vê o livro passar por todas as etapas assim e chegar nas mãos do leitor, chegar nas suas mãos, né? É muito gostoso. Então, nesses últimos 4 anos, estive com eles aí. Então, esse livro aqui, o Guardiola Confidencial, acho que é o primeiro de grande sucesso que a editora teve, né? Eu mesmo comecei a ler por esse livro e até a minha visão de futebol muda a partir do momento que você lê esse livro, com a capacidade que o Martin Pernal teve para conhecer do Pepe, que é o técnico, acho que mais influente dos últimos anos no futebol, e você começa a entender coisas que são, sei lá, não chega tanto no Brasil, ou não chegava tanto no Brasil até, sei lá, 2014, mais ou menos nesse período, que eu acho que é quando começa a ter uma ideia um pouco maior no Brasil sobre análise, sobre livros, tudo. E a editora, ela chega bem nesse período. Você acha que ela chega no momento certo ou ela percebeu esse momento e chegou? Eu acho, eu acho que tem as duas coisas, Rodrigo. Primeiro, vou começar pela sua segunda pergunta. Ela entender que faltava, que existia uma demanda reprimida aí de gente interessada em se aprofundar sobre futebol e não existia quem produzisse essa literatura aprofundada. A gente teve alguns momentos de boa literatura de futebol no Brasil, mas sempre foram momentos muito pontuais. E é engraçado, né? A Grande Área, ela é de 2015. Então, ela acaba não aproveitando, por exemplo, o boom da Copa de 14. Porque naquela época ali, Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de 2014, houve um crescimento de produção e de aposta em literatura de futebol aqui no Brasil, né? Você via muitos lançamentos, editoras apostando, até editoras que a gente não está acostumado a ver publicarem tanto futebol, publicando nessa época. A Grande Área ela chega depois. Primeiro, porque ela analisava o mercado e foi o momento em que ela conseguiu se estabelecer, porque ela via que faltava esse personagem, esse player, digamos, player é uma palavra péssima, mas faltava essa figura no mercado de literatura de futebol. Mas o momento era bom também, porque a gente estava nesse boom e acho que 2014 é um ponto, acho que você falou muito bem sobre isso. 2014 é um ponto bom porque muda um pouco a nossa maneira de enxergar futebol. Eu acho que a Copa do Mundo e o 7-1 eles acabam. É um choque de realidade para muita gente, para todo mundo, de que a gente precisava passar a prestar atenção ao futebol de uma outra forma. Talvez a forma como as coisas estavam sendo feitas, e aí eu falo em várias esferas, dentro do campo, preparação, análise, até no olhar do telespectador, no olhar do fã de futebol, do leitor, acho que a gente precisava mudar. A gente precisava se aprofundar de alguma forma, porque aquilo escancarou que a gente estava, de fato, para trás
do restante do mundo, da elite do futebol mundial. E acho que a literatura tem um pouco a ver com isso, e a entrada da grande área tem um pouco a ver com isso também. Ela entra no momento em que, opa, a gente precisa começar a buscar outras referências, a se aprofundar nesse tema, e a grande área veio, né, veio com essa missão, e até hoje ela atua com essa missão, né, de trazer, de fato, não a superfície, mas algo aprofundado sobre o futebol. Esse livro aqui, o Pirâmide Invertida, ele é do Jonathan Wilson e ele é um dos livros assim mais densos que eu já li de futebol, porque ele passa assim praticamente do começo da tática lá para 1800 e vem até, acho que chega aqui 2016 ou por aí, né, entre Sim, sim. 2016. E ele passa por vários temas, às vezes que tem a ver com cultura, não só futebol. Mas ele é um livro assim muito para quem gosta mesmo de futebol e eu acho que gosta de ler também, porque eu acho que se você não tiver as duas coisas, você não lê esse livro todo que tem mais de 400 Mais de páginas. 400. É um livro assim muito denso. E o Brasil, assim, acho que a gente não imaginava que o brasileiro poderia consumir tanto isso daí quanto teve, né? Eu acho que até, assim, Rodrigo, nos surpreende, de certa forma, o interesse que as pessoas ainda têm pelo Pirâmide. Porque ele é um livro que já tem mais de uma década da publicação. É claro que ele trata de todas as inovações táticas da história do futebol. Porque hoje, você sabe disso, você é jornalista, analista, um cara interessado, não se inventa mais nada no futebol. A não ser que venha uma mudança de regra, e aí sim você vai poder inventar novas formas, novas maneiras de abordar essa mudança. Não se inventa mais nada. Hoje você absorve essas coisas que já foram inventadas e utiliza elas de formas diferentes, esse conhecimento de maneiras diferentes. Então, o Guardiola não inventou nada. O Guardiola ele estudou muito e ele é um grande interessado na história do futebol para aplicar coisas que algumas delas já estavam perdidas, entre aspas, há muito tempo, né? 2-3-5, por exemplo. O 2-3-5 é a origem da tática, praticamente. E ele veio trazer isso pro Manchester City atual, ou seja, então nos surpreende um pouco esse interesse que ainda existe pelo Pirâmide, que é um livro muito procurado. Mas ao mesmo tempo ele é a grande referência tática, e aí eu não falo de Brasil, eu falo de mercado global. Ele foi consagrado como a Bíblia da tática. E isso não fomos nós na grande área. Não digo nem nós, porque eu não estava na editora ainda. Não foi nem a grande área quando chegou que o consagrou dessa maneira. Ele é consagrado assim por grandes mercados de literatura de futebol. Espanha, Inglaterra, a própria Itália. Então, ele ganhou esse peso, né? E, e saiu uma atualização recente, que a gente inclusive pretende trazer. Como eu disse antes, não há nada inventado nesse período, ou seja, o Pirâmide Invertida, essa versão que nós temos, mesmo se a gente não atualizar ela não vai ficar defasada, porque nada se inventou desde então, mas os técnicos reutilizaram tudo aquilo que foi, aí sim, inventado no futebol para poder aplicar de maneiras diferentes, né? Mas é muito legal ver como esse livro ele continua ele continua vigente, né? Ele continua atual porque ele vai interessar a diversos públicos. A pessoa mais velha que eventualmente tenha visto alguns dos grandes times ou algumas das transformações táticas da história. Então a gente às vezes recebe de leitores que viram, por exemplo, a Laranja Mecânica, a Holanda de 74, e de alguma forma buscam no Pirâmide talvez um olhar mais aprofundado sobre aquilo que elas viram e que encantou elas. Uma galera mais nova também, que quer conhecer sobre tática, e isso é cada vez mais comum. Então, começa pelo Pirâmide, porque justamente o Pirâmide vai dar toda essa bagagem, toda essa história tática do futebol para essas pessoas. Então, ele atende a todos os públicos, ele atende a diversas idades. Ele é um livro muito amplo e é muito legal ver que, com mais de uma década de publicação, ele continua muito forte ainda, é uma leitura ainda muito importante. Agora eu vou passar por um livro que eu acho que é um pouco diferente dos outros, que é esse aqui, O Futebol Como Ele É, que é de um brasileiro, do Rodrigo Capello. E ele não passa nem por biografia
e nem por tática. Ele é muito mais pelo bastidor do futebol e até sobre jornalismo. Para quem trabalha com jornalismo, acho que é um livro bom, principalmente sobre a história do Cruzeiro e as histórias antigas de arquivo. Como é que funciona para vocês escolher qual livro vocês vão publicar? Porque eu acho que esse foge um pouco dos outros, né? Não que ele não seja relevante, eu acho que ele está outro caminho, mas ele também consegue ter um impacto grande, né? Porque eu acho que muita gente, pelo menos todo mundo que leu, consegue ver muitas coisas aí que eram inéditas ou que nunca se tinha parado para pensar no futebol brasileiro. Sim, quando eu entro na editora, inclusive, Rodrigo, a editora está finalizando a edição do livro do Capelo. Então eu peguei o livro do Capelo já começado, né? Ele já estava na editora, inclusive em processo de edição e de discussão sobre capa, sobre questões de edição mesmo, questões de texto, projeto e tal. Mas participei aí, digamos, da finalização desse processo. O Capelo, ele é um cara que é referência no assunto dele, né? Que é justamente é o bastidor, mas também o futebol sob o aspecto financeiro. Acho que principalmente o futebol sob esse aspecto de gestão, de finanças. O Capello ele virou uma referência, a grande referência que a gente tem hoje no jornalismo esportivo nessa temática. Então, a aproximação do Capello com a editora, acho que por enxergar também que a grande área era o melhor espaço para ele publicar, ela aconteceu de maneira natural. E ela acontece muitas vezes assim. Existe uma aproximação, às vezes da nossa parte, com uma editora internacional ou com um autor, e às vezes do autor com a gente. O Capelo foi o primeiro livro, foi a primeira produção própria da Grande Área que a editora publicou. Até então eram só traduções. E com o Capelo a gente inaugura uma produção própria que ainda é pequena, ainda é tímida, mas que a gente pretende fortalecer. E depois veio o Forasteiros, que é do Rodrigo Barneski, também jornalista e também um livro de produção própria da editora. Os dois foram, digamos, esse namoro de, ó, tem um livro, tem uma ideia, a Grande Área parece, e evidentemente na nossa visão também, parece o melhor lugar para publicá-los, e aí a gente faz essa seleção. Claro que com as traduções é um pouco diferente. A gente precisa primeiro, como eu falei lá no começo, a gente precisa ler muito e estar muito atentos ao que foi produzido aí fora, em outros países, né, em outros mercados. Então, ler e ler de fato, não só se informar sobre um livro que nos parece interessante, mas procurar saber e mergulhar nesse livro para ver se ele é bom. Porque às vezes o personagem, a capa ou a história parecem muito interessantes, mas o livro em si não entrega. E aí, para a gente já não vale a aposta, porque a gente acredita que, em termos de texto, de literatura, de como foi contada essa história, não vale. Existe um custo alto nisso também, né? Em qualquer tipo de produção de livro, seja nacional ou traduções, existe um custo bastante alto. Então, acho que tem esses dois processos que são diferentes. Existem os autores nacionais, e aí você entra digamos, nesse flerte entre quero publicar um livro na sua editora, ou da nossa parte mesmo, falar, ó, esse livro que você está escrevendo ou que você escreveu, acho que tem espaço aqui dentro da grande área, e com o mercado lá de fora procurar estar muito por dentro. É ler, saber o que está sendo produzido e aí começar as negociações de valores de compra dos direitos mesmo, depois tradução e tal, tentar entregar o melhor livro possível para o nosso leitor aqui, para o leitor brasileiro. Hoje você trabalha também na CNN, né? Você é editor lá. E como é que funciona a CNN hoje para dentro do esporte, né? Porque a CNN é uma das mais novas emissoras no Brasil, né? Ela não tem tanto tempo aqui no país. E ela está chegando agora também no esporte, tudo. Como é que tá essa questão? Eu até vi esses dias que você tem feito vídeos lá no YouTube, falando um pouco sobre camisa da França, né? O último vídeo que você fez. Como é que tá essa parte para vocês? O que vocês pensam tanto em produzir? Uhum. É, a CNN hoje tem 4 anos no Brasil. Como você falou, né, Rodrigo? Ela é muito recente. Mas de uns tempos para cá, ou de um ano para cá, na verdade, ela começou a fazer uma aposta mais forte em esportes, né? Numa editoria de fato.
que cubra esportes. Então foi criado um núcleo de esportes dentro do canal, e esse núcleo faria, desde o princípio, tanto a parte da televisão como o site também, né? Se você entrar hoje no site da CNN, você vai ver que tem lá uma aba de esportes e que hoje está muito mais completa já do que era há um ano atrás, evidentemente. Mas houve essa aposta por parte da CNN. Então hoje a CNN tem 3 programas, um deles que é para um público bem específico, que é um público de golfe. É um programa que passa às sextas-feiras, o The Golf Brasil. Esse é bem, bem nichado. A gente tem também o CNN Sports SA, que é um programa de entrevistas sobre gestão, sobre mercado, uma coisa mais voltada para esse tema, um pouco do que a gente falava sobre o Capello anteriormente, né? E a gente tem o Domingo com o Benja, que é o Benjamin Bach. Enfim, esse já é uma figura bem, bem conhecida, né? É um dos grandes produtos lá da CNN. A CNN ela tem uma parceria com a Itatiaia, que é a rádio de Minas, que também tem um site. Então a Itatiaia, o esporte da Itatiaia, ele serve de agência para a gente. Então, se as pessoas, né, os mais atentos vão ver que alguns dos conteúdos do esporte da CNN, eles vêm da Itatiaia. São assinados por repórteres da Itatiaia, inclusive, e que a gente reproduz no nosso site, passa sempre por uma edição, né, esse conteúdo, mas a gente replica esse conteúdo que for, evidentemente, mais do interesse da CNN, a gente traz para o nosso site. Eu acho que a missão, não sei se é a missão, mas o desejo, Rodrigo, eu acho que é a gente, com o tempo, passar a produzir muito mais coisas próprias. É a gente investir em conteúdos dos nossos repórteres, dos nossos editores, né? O conteúdo é a gente olhar para dentro ali da CNN e produzir pensando o que pode ser o esporte da CNN. Ele ainda é muito recente, ele é muito pequeno ainda, né? Eu acho que tem uma margem para crescer aí que é muito grande e que eu espero que aconteça. E com essa margem, eu acho que a gente vai conseguir também dar uma cara, principalmente para o site. Eu acho que a TV hoje tem, como eu falei, tem esses produtos aí mais consolidados, além dos comentários esportivos nos jornais. Recentemente também a gente contou aí com o reforço do Maurício Noriega, né, que também é um cara que dispensa apresentações, um cara com uma trajetória de televisão, de comentários, né, muito, muito extensa, e que é muito legal tê-lo como colega. Mas acho que para o site, principalmente, é a gente conseguir dar uma cara. Então, qual é a cara da CNN? Como outros lugares têm, né? Outros lugares que publicam e que produzem esporte, futebol e outras modalidades, que produzem isso há mais tempo, eles já conseguiram ter um perfil. Eles conseguiram estabelecer com o leitor, né, uma cara, de fato. A gente tem esse desejo de, com o tempo, as pessoas olharem para o esporte da CNN e falar: o esporte da CNN tem essa cara. Na CNN eu vou encontrar isso. A especialidade deles é essa. Então, acho que esse é o objetivo e é o que a gente está buscando. Hoje vocês não transmitem campeonatos, canais esportivos normalmente se baseiam muito pelo que eles mesmos transmitem, né? E vocês não têm isso, mas por outro lado vocês estão indo para isso, né? Para trazer conteúdo, para reforçar o que está dentro do esporte. E aquele programinha que você fez no YouTube, eu vi muito do, sei lá, Loucos por Futebol, que tinha na ESPN, coisas que se faziam, acho que antes e hoje na TV mesmo, acho que quase não tem, quase toda a TV fala muito mais programa de debate do que programas especiais. Não sei se é um caminho que vocês querem seguir. Hoje a CNN é um canal, né, Rodrigo? Praticamente, ela está 24 horas ao vivo, praticamente. Aos fins de semana, menos, né? Mas durante a semana é programação ao vivo. É claro, uma identidade que vem da CNN americana e que vem dos canais de notícia, né? Se você pegar a Globo News, é a mesma coisa. Mas a gente começou a ver isso no futebol também, né? Antes o futebol, o canal esportivo, ele tinha um espaço para o programa gravado, para as reportagens gravadas, para os programas especiais. Isso acabou, né? Hoje a gente, como você falou, tem o debate da manhã, o debate da tarde, o debate da noite,
entre esses debates, os eventos ao vivo, né, os jogos principalmente, e talvez outros programas de debate com outros debatedores, outros perfis, né? Mas esse conteúdo, Loucos por Futebol, acho que é uma boa lembrança. Ele não existe mais na televisão. E talvez ele não volte para a TV. Mas a gente pode aproveitar coisas legais que eles faziam, coisas boas que eram feitas, tanto por eles, do Loucos, como por outros caras e outros canais. Eu acho que tem coisas legais para a gente lembrar e aproveitar em termos de formato e de identidade e trazer de repente para os canais digitais, trazer para as redes sociais. O exemplo que você usou do programa da França é o Essa Tem História, que é um produto do YouTube da CNN. Ele é exclusivo do YouTube, então ele não vai para a TV. Não tem nenhum espaço na TV onde é transmitido o Essa Tem História. Em que a ideia é contar justamente a história daquela camisa que é emblemática por uma série de fatores. No caso do episódio que eu fiz, é a da França de 2006. A gente já falou sobre United de 99, a gente falou sobre Santos de Neymar, falamos sobre Corinthians, falamos sobre Atlético Mineiro, enfim, sobre a Argentina de 2022, né? Que é uma camisa recente, mas como não dizer que a camisa da Argentina que ganhou a Copa no Catar, ela já não tem história, né? Então a ideia talvez não levar de volta para a TV, que acho que também não é o perfil da CNN, né? Mas é aproveitar os canais digitais para isso. Então eu acho que tem espaço. Eu estou com você nessa. Eu acho que tem muito espaço para esse tipo de conteúdo. Caras como nós e pessoas em geral que gostam muito de futebol, eu acho que a gente sente falta disso, né? Quando vai para os, digamos, para os canais mais tradicionais, mas acho que tem espaço e é um pouco do que a gente tenta fazer ali com os canais digitais, né? Eu acho que com o site também, a ideia é um dia a gente conseguir se consolidar nisso, ou seja, num conteúdo mais, digamos, especial. Ainda não é possível dentro da nossa estrutura, mas a ideia é essa. Os canais digitais, acho que isso já está um pouco mais consolidado, essa parte da curiosidade, de uma história que talvez as pessoas não conheçam. Eu acho que nas redes, principalmente, né, Instagram e Twitter e o TikTok também, eu acho que isso já tá num estágio um pouquinho mais avançado. Talvez até o público que vá ver um pouco mais sobre essa parte histórica, talvez seja o mesmo que compre os livros da grande área para tentar se aprofundar mais, né? Eu acho que às vezes pode se encontrar esses dois temas dentro do que você vê, porque eu até estava conversando com você aquele outro dia que você não faz tempo que não vai num jogo cobrir ao vivo, né? Cobrir no estádio, você cobriu a Copa América, né? De 21, né? Foi 21 aquela Copa América da Isso. pandemia, né? Então, essa é uma parte que você sente falta de estar no dia a dia do, sei lá, treinamento, de jogo, ou, sei lá, vale para ir às vezes, o dia a dia também cansa? Boa pergunta, cara. Eu sinto falta de estar nos lugares com mais frequência. Então, estar no estádio, você é um cara que vai bastante, né? Você bate ponto lá no Nabizão, por exemplo. É muito importante. É outra visão que você tem. Então, eu acompanhando o seu trabalho, você chega, por exemplo, na coletiva do Caixinha e é, você consegue trazer determinadas coisas porque você estava no jogo. Vendo de casa, você não vai ter aquele olhar. Tem coisas que você só vai conseguir enxergar do estádio. Às vezes é uma coisa, eu não digo nem tática, ou nem sempre é tática, mas uma questão de temperatura mesmo, Eu digo que o único né? lugar que você sente o jogo é no estádio. Você vê e Exato. ouve até na TV, mas para sentir o jogo, sentir o quanto tá a pressão, o quanto o time tá realmente sufocando, ou como a torcida tá apreensiva, só no estádio, né? Porque você consegue sentir o ambiente, né? O 4D, vai, a gente pode dizer assim, que você vê, ouve e percebe o tempo passar, enfim, tem tudo o que está Uhum. no ambiente. Exato. E é só estando lá. O PVC fala muito sobre isso. É estar na cena do crime. Acho que para cobrir futebol é muito importante a gente estar lá. Agora, vou te dizer também que se eu te disser que eu sinto falta de assistir a treinos todos os dias, eu estaria mentindo. Eu tive um período da minha vida, no começo da carreira, eu ia muito aos treinos do São Paulo, né? Porque eu fui setorista do São Paulo no Lance. E assim, era muita repetição, muito mais do mesmo.
né? Então, hoje a gente foi para um outro extremo. Hoje a gente não entra mais no treino. A gente não assiste mais o treino e a pandemia ela forçou isso por questões óbvias, né, de saúde, de isolamento, mas os clubes também aproveitaram a pandemia para tornar isso prática comum. Então, hoje não se assiste mais o dia a dia. Faz falta porque estar no treino também te permite ver certas coisas e entender certas coisas. Ou seja, estar no treino era bom para entender coisas do campo, né? Estar na terça-feira no treino era bom para você entender o que ia acontecer no sábado. Isso te dava mais entendimento das questões. E, de novo, não só de questões táticas. O geral, ambiente, temperatura, tensão, uma entrada no treino de um cara, de um companheiro um concorrente de posição, por exemplo, caras que estão brigando por um lugar no time. Mas se eu dissesse que eu gostava de ir todos os dias, eu também estaria mentindo. Mas eu sinto falta. Acho que voltando à tua pergunta, eu sinto falta de estar lá, de cobrir os eventos e não todos, talvez não tornar isso também uma coisa semanal, diária, semanal, mas estar no lugar às vezes para poder se reconectar um pouco com isso e não deixar a coisa se distanciar demais, ou seja, a frieza de você estar na redação ou mesmo assistindo em casa, né, e assistindo com atenção, procurando observar as coisas, os detalhes, mas é diferente, não adianta, é muito diferente, eu acho que faz falta e a gente não pode deixar de estar e de querer buscar isso. Ainda que hoje seja mais difícil, hoje se faça muito mais coisas da redação, eu acho que é importante a gente buscar estar nesses lugares porque ele te dá outra vivência, é mais completo. Você é mais completo quando está onde o crime está acontecendo, como diz o PVC, né? Mas É, sinto eu, falta sim. eu comecei a cobrir futebol um pouco depois, né? Então eu meio que só peguei esse período de agora, quando os treinos são fechados, e o Bragantino às vezes coloca um treino um outro aberto. Há umas 2 semanas eu peguei um treino aberto, e pela primeira vez eu consegui acompanhar o Pedro Caixinha num treino, e você vê como ele é focado e como ele gosta disso. Ele gosta de treinar o time dele também, e como ele tá não só durante o jogo, mas ele gosta de pegar o apito, ele sentar, ele olhar, ver o que cada jogador está fazendo, prestando muita atenção, assim, não é um cara que coloca um assistente dele para treinar. Então você também começa a perceber um pouco o perfil de quem é cada um, de como é cada jogador, qual jogador é amigo de quem. No Bragantino eu percebi que os sul-americanos não brasileiros são todos muito amigos, seja ele equatoriano, colombiano ou uruguaio, eles estão sempre Uhum, juntos. Então você vai pegando ambiente, né? Mas uhum. até para passar a bola para você para a gente encerrar aqui, eu aproveitar que eu falei aqui com o Bruno Rodrigues, jogador do Palmeiras, né? Que o Palmeiras Pois contratou há é. pouco tempo do Cruzeiro, né? Mas não, não é o Bruno Rodrigues, que inclusive está machucado, não está jogando, né? Eu falei aqui com o Bruno Rodrigues, editor da editora Grande Área e da CNN, e eu passo a bola para você poder falar onde você publica seus conteúdos, para o pessoal poder te acompanhar e seguir o seu trabalho. Olha, Rodrigo, bom, de novo, né, agradecer o convite. Muito, muito bacana bater esse papo com você. Eu acompanho o seu trabalho. A gente se conheceu por conta da editora, né? Uma relação aí de editor barra vendedor e leitor, né? A gente pôde se encontrar num dos eventos da Grande Área e a partir daí eu comecei a acompanhar seu trabalho e acho que a gente enxerga futebol de maneira muito parecida. Acho que você talvez não, você certamente tem muito mais interesse pela parte tática do que eu. E eu sou um cara interessado. Eu só não tenho tempo para me dedicar tanto como eu gostaria a isso, porque eu preciso dividir meu tempo com outras coisas, inclusive, e com outras, digamos, com outros aspectos da cobertura hoje, né? Que também me interessam. Mas a gente acho que enxerga o futebol de maneira muito parecida e eu tenho escrito menos ultimamente por conta como eu falei, né, da estrutura de trabalho que a gente tem ali na CNN, então é um trabalho muito mais de edição, mas sempre que eu procuro escrever, eu procuro assinar uma matéria, fazer uma entrevista, eu procuro colocar esse olhar. Então as pessoas vão poder me ler o meu conteúdo, ler minhas matérias na CNN, no esporte da CNN. As pessoas podem me acompanhar no Twitter também. Não que eu tenha grandes coisas a dizer ou grandes revelações a serem feitas, mas
As pessoas podem me acompanhar também nas redes sociais. Enfim, eu estou sempre procurando discutir futebol com gente que queira discutir, de fato, que queira trocar ideias, que queira trocar impressões, às vezes até discordando. Eu acho que nos últimos tempos eu tenho tido muito mais tolerância à discordância do que eu tinha quando era mais novo, é uma coisa natural, e acho até bom que hoje a gente consiga discordar, e consiga debater futebol, mas de maneira saudável, entendendo o ponto do outro, sabe? Eu acho que as redes sociais não são talvez o melhor ambiente para isso, mas eu insisto ainda, com menos frequência do que eu publicava antes, mas eu ainda insisto nisso de que pode ser um espaço legal para a gente discutir futebol e colocar nossas ideias, contar nossas histórias. Então, quem quiser ler, acho que pode me ler na CNN. Eu tenho também o Futebol Café, como eu falei, ainda os textos que eu produzi, as entrevistas que eu fiz sobre literatura de futebol estão todas lá ainda, que o Futebol Café ele é um blog dentro do Medium, né, que é uma plataforma de textos, você sabe, você publica lá também. Então, quem quiser ler, acompanhar um pouco do meu trabalho, acho que tem todos esses canais aí, mas hoje principalmente a CNN, né? Talvez menos com os textos e mais com vídeos, com outros tipos de participação, redes sociais, mas quem quiser me acompanhar, tô, tô nesses canais aí. E sempre aberto para poder trocar ideias e discutir futebol e falar disso que, enfim, é um tema que nos apaixona. Então é isso, eu agradeço mais uma vez o Bruno, a todo mundo que assistiu a entrevista até aqui. Vou colocar todos os links que o Bruno tiver de acesso aí embaixo na descrição, então já fica mais fácil para você acessar e poder ver o que ele produz. E é isso, obrigado a todo mundo. Tem aqui entrevista com o Felipe Simonetti também, que você pode acompanhar, com a Juliana Santos também, que saíram nas 2 outras semanas, essa está saindo nessa semana. Então é isso, obrigado e até a próxima. Valeu!